todos os profetas da Bíblia. E estávamos falando na última terça-feira sobre o profeta Sofonias. E diante desse estudo dos profetas, nós passamos também pelo profeta Jeremias, considerado um dos profetas maiores. E quando eu estava lendo esse livro do profeta Jeremias e ensinando a igreja sobre o profeta Jeremias, Deus me deu um tema, Deus me deu uma mensagem muito forte. E se os irmãos hoje for procurar na internet, existe tanto tema, existe praticamente quase toda a Bíblia pregada já e tantos temas dados. O que eu vou falar para os irmãos foi algo vindo de Deus, e depois eu fui fazer algumas pesquisas para ver o que eles estavam falando acerca desse texto. E eu fiquei maravilhado com o que Deus havia falado comigo. Eu não queria deixar de passar isso para os irmãos hoje, porém, está baseado dentro daquilo que foi me passado, ao qual nós estamos nesse texto de Isaías, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero que você hoje saia daqui hoje renovado. Você já é um presbiteriano renovado, mas você não sabe a força do renovo de Deus na sua vida. Hoje você sairá daqui verdadeiramente um presbiteriano renovado. Irmãos, livro de Jeremias capítulo 12 é onde eu vou ler, mas eu quero que os irmãos abram lá no capítulo 1 primeiro. Lá no capítulo 1, Jeremias capítulo 1. Eu quero fazer primeiramente a leitura ali no capítulo 1, e depois nós vamos lá para o capítulo 12. Jeremias capítulo 1, no versículo 4. Jeremias capítulo 1, verso 4. Você vai saber quem é o profeta Jeremias, como foi o seu chamado, de que forma que ele está se encontrando no capítulo 12. Mas antes você precisa ler o capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Verso 7. Mas o Senhor me disse, verso 6. Então lhe disse eu, versículo 6, capítulo de Jeremias. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos lá agora no versículo de número 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Vamos lá para o verso 2, versículo 5, aonde eu quero como um base para pregar nessa noite, como um tema central nesta noite. Capítulo 12 de Jeremias, verso 5, diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Ou seja, o que Deus está falando para Jeremias: se você está cansado, correndo atrás de homens, Jeremias, ainda eu vou te colocar para correr atrás de cavalos. Irmãos, eu quero que nesse momento você feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, escute essa canção, Sol maior. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Só que Deus, Ele te conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluias. Oh, filho, não para. Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Quantas vezes você falou que não aguentava mais e disse: Deus, eu vou parar, não dá para continuar, as lutas são demais, o ministério está me pesando, eu ainda nem comecei e eu já estou sentindo peso. Alabassurianda, alabaxia. Deus manda te dizer nessa noite: volte para o mar, lá é o teu lugar. Aonde você achou que era lugar de derrota, Deus vai fazer você prosperar. As tuas forças serão renovadas, o teu chamado, ele será renovado diante do Senhor. As tuas forças serão como a águia. Ah, Deus, mas já faz tanto tempo. Mas Deus está ainda te trazendo renovo. Deus ainda está renovando as promessas dele na sua vida. Ei, as lutas nessa terra são grandes, mas maior, aleluia, do que qualquer coisa nessa terra, há um lugar de glória te esperando. A recompensa ainda está por vir na sua vida. Não pare, não desista. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Você está cansado, está desanimado. Amanheceu e eu nada pesquei. Parecia ser igual aqueles dias aonde tudo dá errado na minha vida. Eu muito cansado, nem força para levantar da cama eu tenho. A vontade é de abandonar tudo e parar. Mas Deus lá do céu te diz: não digas que é pequeno, nem fale que não sabe falar. Não olhe para sua estrutura, eu sou Deus e vou te honrar. Nunca diga que tu não sabe nada. É a palavra que vem de mim, que levanta quem está caído, ressuscita mortos. Sou eu que digo: eu vi. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para a igreja, que é o lugar do teu chamado. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, Deus vai renovar tua força hoje. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, para de dizer que está cansado, porque ainda Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Pode se sentar. Você pode continuar o teclado bem baixinho nessas notas, que aí quando Deus vai permitir nós vamos voltando para louvor. Louvado seja Deus. Irmãos, profeta Jeremias é também considerado o profeta das lamentações. Quando você lê o profeta Jeremias, você vai ver tudo que esse profeta passou. Não só o profeta Jeremias, mas como outros profetas também, que foi levantado na terra para pregar contra uma corrupção que estava sendo levantada dentro da casa de Deus, dentro dos projetos de Deus, aonde os sacerdotes, governantes, reis estavam se corrompendo. O tempo do profeta Jeremias não é diferente do nosso tempo de hoje, irmãos. É uma mensagem para os dias de hoje, aonde nós vemos corrupção muitas das vezes na política, aonde vemos corrupção muitas das vezes dentro das igrejas, aonde pessoas são corrompidas para agradar muitas das vezes os ouvintes.
E a própria Bíblia diz que nos finais dos dias viriam líderes, e pessoas procurariam esses tipos de líderes. Onde muitas igrejas hoje só prega vitória, bênção, conquista, mas não prega a salvação. Não prega que tem que abandonar muitas das vezes o pecado para que possa ter uma vida com Deus. Não é diferente, mas também não é diferente nos dias de hoje, ao qual Deus havia ou há de levantar, e já tem levantado profetas como Jeremias também. O profeta Jeremias passou por momentos muito difíceis, ao ponto dele fazer algumas simbologias para representar ao povo de Israel a Deus, como o povo estava se portando diante de Deus e da comunidade das nações. Israel estava se corrompendo diante, não só de Deus, mas também diante das nações. Estavam colocando os cultos pagãos dentro do seu estabelecimento judaico, onde Deus havia constituído para aquele povo. O culto ao qual Deus havia estabelecido para Israel já estava sendo corrompido pelos povos pagãos, pelas misturas dos outros povos. E Deus precisa levantar Jeremias. Deus precisa falar através de Jeremias o que iria acontecer com aquele povo. Jeremias profetizou que o povo seria deportado para a Babilônia. Jeremias viveu esse tempo, esse período, ele viu tudo isso acontecendo. E o coração de Jeremias começa a ficar angustiado, e Jeremias agora começa a ficar triste. Jeremias começa a pregar contra os reis, contra os governadores, contra os sacerdotes, contra os sumos sacerdotes da época. Ele precisa estabelecer dentro de Israel o verdadeiro culto a Deus. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Tanto pastores como líderes, como a igreja presbiteriana renovada e tantas outras têm lutado para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E parece que nós não vamos vendo aquele resultado que nós queríamos ver. Diante dos nossos olhos parece que as coisas não vão acontecendo da forma que nós queríamos que acontecesse. Você talvez lidera um grupo, e talvez você quer resultados. Você quer que o grupo cresça, você quer que as coisas aconteçam, e de repente as coisas não vão acontecendo da forma que você quer, e você vai desanimando. Você pega uma igreja com uma quantidade de membros, com o tempo a igreja talvez caia um pouco, e você vai falando: meu Deus, o que está acontecendo? Eu prego a tua palavra, eu vivo a tua palavra, eu faço de tudo para ter uma vida de santidade, mas o que está acontecendo? Às vezes nós vamos desanimando também no ambiente de trabalho, onde é uma dedicação, você não falta no trabalho, você faz de tudo, e de repente aquela pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus como você tem, de repente aquela pessoa que vive uma vida promíscua, você começa a observar que aquela pessoa começa a crescer na empresa, e você permanece do mesmo jeito ainda. Talvez numa faculdade, onde você ora tanto a Deus, estuda tanto, e as coisas não vão acontecendo da forma que você quer, e você vai pensando em desistir, em parar com os seus estudos. Quantos desafios nós temos, tanto ministerialmente como na nossa vida secular. Nunca houve uma geração como a hoje que já pensou tanto em suicídio, já pensou tanto em parar. Os louvores, eles vêm falando conforme nós estamos vivendo. No passado, os louvores vinham falando muito de adoração, muito de busca. Hoje a maioria dos louvores vem trazendo para dentro de nós força, não só falando de louvores egocêntricos, que fala mais do homem, mas são louvores que realmente têm falado para que eu e você continue firme na presença de Deus. A maioria dos louvores: não pare, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus nunca mais morrem, jamais vão morrer na sua vida, e tantos outros louvores. Então louve, está chorando e vai falando para que você sempre receba de Deus uma palavra. Por mais que você pense que é em vão uma mensagem que você manda para alguém e acha que aquela pessoa nem deu crédito, talvez era aquela palavra, era aquele louvor, era aquela mensagem que aquela pessoa precisava ouvir aquele dia. Porque nós vivemos num tempo assim, um tempo difícil, um tempo de muita frieza, um tempo de pouca oração. Poucos querem saber de orar, poucos querem saber de ler, poucos querem vir à igreja. É muito fácil, transmissão ao vivo, eu fico em casa, boto a minha pipoca ali no meu colo, pego o meu refrigerante, e de vez em quando eu troco até de canal, né? Se de repente esse culto não está me interessando. As pessoas estão indo para as redes sociais para ouvir somente o que elas querem ouvir. Quero uma palavra de bênção, palavra de bênção. Quero palavra de vitória, palavra de vitória. Quero aprender sobre o profeta Jeremias. Está lá, tudo muito fácil. No tempo de Jeremias, as coisas estavam da mesma forma que está hoje. A mesma luta que ele tinha para permanecer na presença de Deus, nós também temos, irmãos. E quem disse que seria fácil? A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas que era para ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus já venceu. Para mim, para você ter vitória com Ele amanhã.
E sabe o que acontece, queridos? Às vezes, a decepção também que nós temos com familiares, com pessoas próximas do nosso lado que nos traem, faz com que nós, às vezes, pensando em abandonar tudo. Coisas bobas faz com que pessoas saiam da igreja. Outro dia eu estava falando com o irmão, nossa, existem várias portas para que as pessoas saiam da igreja, mas existe só uma para a pessoa entrar. Várias portas para a pessoa sair da igreja. Há pessoas que saem da igreja por mudança de pastor, há pessoas que saem da igreja por fofoca, há pessoas que saem da igreja porque recebeu algo que tanto queria e quando recebeu saiu. Há pessoas que saem da igreja por não receber aquela coisa que queria receber, sai da igreja. Há pessoas que saem da igreja porque não conquistou o que queria, outros por uma enfermidade. Irmãos, existem várias portas para a pessoa querer sair de uma igreja, mas existe só uma para ela entrar. Ela só consegue entrar através da reconciliação, através do ouvir a palavra de Deus. Então, sabe, irmãos, eu fico dentro da minha igreja imaginando cada coisas banais, pessoas saem da igreja, cada coisa boba, pessoas que saem da igreja porque talvez o pastor com o carro vidro fechado passou perto daquela pessoa e não viu ela e não saudou com a paz de sair da igreja, porque o pastor passa perto da gente e não saúda a gente. Tem pessoas assim. Talvez você não sabe que o vidro do carro dele está quebrado, não dá para abrir, né? Isso acontece comigo, por exemplo. Eu tive que falar diante da igreja, o vidro do meu carro está quebrado. Vai que alguém desvia por causa que eu não dei uma paz do Senhor na rua. Pessoas saem da igreja porque o louvor não o favorece. Pessoas saem da igreja porque a igreja era mais fervorosa, agora não é mais. As pessoas começam a estabelecer as suas regras. Então existem várias portas para desanimar, para parar, para abandonar. Eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Eu quero falar com você nessa noite sobre pessoas que pararam, que pensaram em parar, mas pessoas que permaneceram até o fim. E o profeta Jeremias foi um desses. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Jeremias, ele vai profetizar para esses reis, para essas pessoas. E para você ter ideia, Deus dá uma ordem para ele, para que ele nem se case, nem constitua família, porque os dias dele seriam dias difíceis. Jeremias, obediente à voz de Deus, ele não constitui família, porque seria tempos difíceis no seu tempo. Jeremias vai simbolizar a Israel o que eles vão ter que passar. Um certo dia Jeremias arranca um cinto, compra um cinto e coloca na fenda de um muro, e aquele cinto fica lá por vários dias. Então Deus dá uma ordem para ele lá e pegar aquele cinto. Ele pega aquele cinto já está podre, e ele fala assim: Jeremias, assim está o meu povo, para nada mais presta. Certo dia ele vai lá, ele pega então uma botija, e ele começa a simbolizar Israel, que Israel é como se fosse uma cisterna, uma botija furada. Deus começa a levar ele, para que ele comece a ver coisas, para que ele comece a contemplar coisas, a simbolizar Israel naquele tempo. Até que um dia, lá no capítulo de número 28, aproximadamente 29, Jeremias vai falar assim, que Israel será levado cativo. E quando de repente se levanta um profeta, e Deus aqui então pede para que Jeremias faça uma canga e coloca sobre a cabeça do rei, e fala: assim fará a Babilônia ao rei, os levarão. E aí de repente vem um profeta e tira aquela canga e quebra aquela canga e fala assim: é mentira, assim fará Deus a estes seus inimigos, e quebra aquela canga. E aí então o profeta Jeremias levanta mais uma vez, ele começa a sair esquivando, porque ele ainda não tinha ouvido a palavra de Deus. De repente veio a palavra de Deus para Jeremias. Jeremias chega até aquele profeta mentiroso e profetiza contra aquele profeta, e fala assim: olha, porque você quebrou a canga de madeira, agora Deus colocará uma canga de ferro. E como tu profetizasse que daqui 2 anos Deus traria paz para Israel, ele desmente aquele profeta, e ele diz assim: daqui 1 ano, ainda este ano, tu morrerás. E a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus se cumpre, e aquele profeta mentiroso morre naquele ano. Então Jeremias enfrentou momentos difíceis. Chega um tempo na vida de Jeremias não aguenta mais, porque ele prega, fala, e o povo não dá crédito. Então Jeremias pensa em parar. E aqui no capítulo 12, versículo de número 5, vem então a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: ei Jeremias, se tu está cansado correndo atrás de cavalos, então como tu ficarás quando eu te colocar, melhor dizendo, se tu está cansado correndo atrás de gente, como que tu vai fazer quando eu te colocar para correr atrás de cavalo? Se tu já está achando ruim andando em terra plana, lugar de paz, de descanso ainda está bom nos teus dias, Jeremias. O que você fará quando vier as enchentes do Jordão?
E Jeremias então entende que ele ainda está em fase, e a fase que ele está passando ainda está boa, porque viria coisas piores. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Tem gente aqui que está cansado já, e ainda está correndo atrás de gente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que o que você está passando não é nada perto do que ainda você vai passar. Deus está fazendo você passar por experiências, para quando chegar amanhã, você vai estar expert nisso. Você vai estar já lapidado nessa área. Pensa numa vez que você passou por algo, você disse: eu não aguento mais isso, e você não está aqui hoje. Pensa de uma vez que você falou: para mim não tem mais jeito, não dá mais. Você não passou por isso, Deus não te deu força, e você não está aqui hoje. Tem pessoas aqui que estão pensando em parar, porque está com dívidas, por exemplo. Talvez está com uma dívida de 1.000. Deus está permitindo você passar por essas dívidas. É Ele que está permitindo. Pastor, é Deus que está permitindo? Não importa se foi Deus que permitiu, se você entrou nela, mas tudo é um aprendizado. Essas dívidas que você está passando, que é dívidas de 1.000, é uma experiência para quando você entrar em dívidas de milhões, você não desistir. Outro dia eu falei isso na igreja. Às vezes você está reclamando com 1.000, 2.000, 3.000 que está devendo. Quantas vezes você não ficou devendo isso? Aquela geladeira cara que você comprou, parece que não quer acabar, você não acabou de pagar. Aquele carro que você comprou em 46 parcelas, parecia uma bíblia, o boleto. De repente você saiu dela e agora está reclamando por causa dessa dívida. Deus vai fazer você prosperar tanto, e você vai ter tantas experiências, que os 1.000 que você está achando que é muito, Deus vai te colocar para dever milhões. E se você vai dever milhões, é porque você vai ganhar milhões, irmãos. Porque Deus nos dá experiência. Mas há pessoas que já querem desistir, já querem parar, já querem abandonar tudo. Ah, eu não vou para a igreja mais. Por que você não vai? Não vou porque eu não estou conseguindo nem dizimar. Eu entrei numa dívida, não estou conseguindo nem entregar meu dízimo. Vou parar. Isso está fazendo com que você pare. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar experiência nessas dívidas pequenas ainda, e você vai continuar ofertando, dizimando na casa de Deus, fazendo aquilo que você sempre fez. E quando Deus te colocar em dívidas grandes, significa que você vai ganhar também muito, e você vai ter condições de sair dela também. Deus está preparando coisas grandes para você. Há pessoas que desistem fácil, há pessoas que param fácil. E quando a pessoa para, ou quando a pessoa desiste, ela é muito boa para colocar a culpa nas pessoas. Nós somos muito bons para, ao invés de assumirmos a culpa, colocar a culpa nas coisas, falar que saímos por causa disso, que paramos por causa daquilo. Nunca nós dizemos: não, foi eu, porque é mais fácil transferir. Assim aconteceu no jardim do Éden. Quando Eva peca, quando Deus chega no jardim e pergunta para Adão o que foi que aconteceu, Adão bota a culpa na Eva. Adão vai lá e coloca a culpa em Deus, dizendo: foi a mulher que tu me deste. E quando Eva agora vai receber a sentença, ela também vai colocar a culpa na serpente. Nem tudo é culpa do diabo. Ali era o diabo em forma de uma serpente, colocando na cabeça de Eva para pecar contra Deus. Mas tem coisas que nós devemos assumir nós mesmos. Fica muito mais fácil eu dizer que foi o bicho, eu falar que foi o diabo, eu falar que foi o inimigo, ao invés de assumir aquela culpa e crescer diante daquilo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando eu estava pregando essa mensagem lá, me veio sobre Moisés, e eu quero falar para você. Quando Deus escolhe Moisés, Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte. A Bíblia diz que Deus lá lavra as pedras, escreve com seus próprios dedos, com seu próprio punho, entrega na mão de Moisés. Quando Moisés desce do monte, o povo está adorando a deuses, um bezerro feito por mão de homens. Mas quem compactuou com aquilo ali, quem permitiu que fizesse aquilo, foi o próprio Arão. E a Bíblia diz que agora Moisés fica irado, e no momento da sua ira, Moisés quebra a tábua dos mandamentos. Sabe o que Deus fez? Deus olhou para Moisés e falou assim: ó, o que você fez? O que você fez? Sobe de novo, e agora você vai lavrar essas tábuas. Agora é você que vai ter que lavrar. E ele sobe, irmãos. Eu fico imaginando Moisés subindo e falando assim: mas a culpa não foi minha, eu fiquei bravo por causa do povo. É, Moisés, a culpa foi tua. Você tem que aprender a se controlar. Você tem que parar de colocar a culpa no povo. A ordem foi dada a você, não foi dada a esse povo. Eu chamei, foi você, não chamei esse povo. Eu chamei você para falar para esse povo. Para de colocar a culpa no povo. E Moisés tem que subir. Quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz que Deus ainda dá uma ordem para ele: unge o teu irmão Arão a sacerdote. Espera aí,
Peraí, mas foi ele mesmo que fez com que o povo fizesse o bezerro, Deus. Unge ele. Para de colocar a culpa no povo. Para de falar que fulano é culpado dos seus erros ou das suas emoções. A Bíblia diz que lá na frente o mesmo Moisés, ele está dando para o povo aquilo que o povo precisa, através do intermédio de Deus. Em um certo momento o povo pede água, e Moisés, no momento de ira, ele fere a rocha. E mais uma vez Moisés vai querer transferir a culpa para o povo. Mas Deus fala para ele: você assume a tua culpa. Tu não vai entrar na terra prometida. Tu vai ver, mas tu não vai entrar. Embora Moisés entrou numa terra muito melhor do que essa terrena, irmãos, mas ainda assim Moisés deixou exemplo para nós. Não devemos transferir as nossas emoções, os nossos parar da vida, os nossos questionamentos, as nossas lutas para as pessoas, porque muitas das vezes Deus está nos ensinando alguma coisa, e nós estamos sempre transferindo a culpa para outras pessoas. Para analisar. Para analisar. Quando ele quebra as tábuas, ele quer pôr a culpa no papo, que é do povo. É dele. Foi ele que quebrou. Quando ele fere a rocha, o povo murmurando. Foi você que bateu. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Vamos assumir aquele chamado que Deus nos deu e parar de colocar os problemas nas coisas aonde Deus sabe quem você é. Não diga que você não sabe falar, não diga que você é pequeno. Deus tocou sobre os teus lábios, Deus te deu uma sabedoria, Deus te revestiu, Ele renova nessa noite a tua força como águia. Se você está cansado, Deus vai trazer o renovo para você. Olha só, irmãos, eu olho para a Bíblia, tantos homens que falharam por causa de outras pessoas, que pararam por causa de outras pessoas, que não assumiram os seus erros. E nos dias de hoje é do mesmo jeito. É por isso que eu falo para você que nós estamos no tempo do profeta Jeremias também. Eu olho para a vida de José. José tem um sonho, e o erro de José é falar do sonho. E José conta o sonho para os seus irmãos. Os irmãos ficaram com raiva de José, mas José não parou, ainda foi lá e contou para o pai. O pai ainda ficou meio assim, guardou aquilo só para si. José ainda continuou com os sonhos de Deus na sua vida. A inveja dos seus irmãos eram tanta, e Jeremias também, aqui no capítulo de número 12, verso 5, verso 6, você vai falar: não confie nem nos seus irmãos, porque os seus irmãos falam pelas suas costas, Jeremias. Tem pessoas parando porque ouviu um irmão falando isso. Tem pessoas parando porque fulana me olhou assim. O que é isso? Se você está cansado correndo atrás de gente, quando Deus te colocar para correr atrás de cavalo? Se está achando que está difícil agora, Deus está te dando experiência para lá na frente você não dar crédito em conversa, em fofoca, sabe? Vou parar, vou abandonar. José, irmãos, foi jogado numa cisterna. E quando ele foi jogado numa cisterna, José parou ou não? Não. Ele ainda continuou sonhando. Ele foi vendido como escravo. E quando ele foi vendido como escravo, ele parou? Não. Ele é levado agora para dentro da casa de Potifar. Lá dentro uma mulher tentou contra a vida dele, mentiu, inventou uma fofoca. Mas ele parou? Não. Ele foi jogado na cadeia. Ele nunca pensou em parar, ainda continua acreditando. Porque quando ele teve o sonho, ele falou: fala para o rei que eu estou aqui, fui preso injustamente. Ele não parou. E quando então, por ele decidir não parar, por ele decidir continuar correndo atrás de gente, porque Deus tinha cavalos ainda para ele, Deus agora faz com que ele seja restituído na casa de Faraó. E lá agora ele se torna governador. E é da mesma forma que Deus vai fazer na sua vida. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: se tu não se enfadigar, se tu não parar, se tu não desistir, Deus vai te colocar num patamar muito maior do que esse que você está pensando aí. Tem coisas grandes para essa igreja, tem coisa grande para a sua vida. Não pare. E José se torna um grande governador. Ele começou administrando os irmãos. Depois foi administrar lá na casa de Potifar. Depois foi lá para a cadeia. Depois ele vai para a casa do rei. E agora ele governa todo o seu território. É assim que Deus começou com ele. Colocou com ele para correr atrás de gente. Ele não cansou? Agora tu vai correr atrás de cavalo. Não importa se você vai alcançar ou não, eu não desisto.
eu não desisto, eu não paro, eu sou teimoso, eu não vou parar, eu não vou sair da igreja, eu não vou sair só porque teve uma mudança, só porque não aconteceu do jeito que eu queria, só porque as coisas não estão acontecendo. Eu não saio. Sabe por que eu não saio? Sabe por quê? Porque Deus me levantou como um profeta, Deus me levantou como águia. E sabe por quê, irmãos? O profeta Isaías fala da águia. Ele fala da águia porque a águia tem um processo de renovação. Com 40 anos, aquela águia, então ela passa pelo seu processo. Ela escolhe um lugar bem alto. Já preguei isso outro dia aqui, os irmãos sabem. Então ela chega naquele lugar. A primeira coisa que ela faz é, com seus picos, ela começa a arrancar todas as suas penas. É um processo doloroso para ela, mas ela precisa passar. E por fim ela bate com seu bico na rocha. Dói, sai sangue, que sangra. Mas ela sabe que aquele processo é para ela continuar caçando, continuar mantendo seus filhotes, continuar mantendo-se viva. É doloroso, mas ela sabe que é o processo. Há pessoas que estão passando por processos dolorosos nessa noite. Há pessoas que já estão no fundo do poço. Há pessoas que estão como profeta e Deus fala: desce à casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Há pessoas que estão como profeta e viu um vale de ossos secos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: profetiza sobre o vale. E eu já disse isso também outra vez, e eu quero falar para você de novo. Dentro do vale, meu irmão, ou você é osso ou você é profeta. Mas eu tenho certeza absoluta que no vale você é profeta de Deus. Deus te levantou para profetizar no vale, não para ser osso. Ou são seus amigos que não tem Deus ainda, que precisa da tua palavra de profecia dada por Deus, através do seu instrumento, através da sua oportunidade, através do seu louvor. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite: não pare, não se canse. Se você está achando que está difícil, é o processo de Deus para Deus te colocar em lugares maiores. Se está difícil para você nessa empresa, pastor, está difícil, estou pensando em abandonar. Deus vai fazer com que você saia de ser um comprador para se tornar um fornecedor. Deus vai fazer que você pare de comprar para você fornecer. Deus está te dizendo nessa noite: está difícil, mas é o processo para Deus colocar você num lugar muito maior. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pensa. Se coloque de pé. Não desista, não pare de... Os sonhos de Deus jamais... Não pare de adorar. Levanta seus olhos. Deus está restaurando os teus. Deus está restaurando os sonhos nessa noite. E a tua visão. Segurei, pastor, me permite. 9 horas. Eu vou encerrar. Mas eu quero que daí do seu lugar você coloque a mão no seu coração e ore a Deus agora dizendo: Pai, eu sou apenas um menino, apenas uma menina. Eu não sei falar, eu sou pequeno. Eu não tenho nem estatura, ó Deus e meu Pai, talvez para falar alguma coisa. Eu não tenho nem sabedoria de homens. Não sei nem ler, talvez escrever. Talvez você se sente tão pequeno. Você não sabe a força que você tem. Deus está falando nessa noite, irmãos. Não se canse correndo atrás de gente, porque ainda vai vir coisas grandes na sua vida. Deus está renovando as tuas forças nessa noite. Deus está fazendo com que você saia daqui hoje voando como águia. É difícil, o processo é doloroso. É um mundo corrupto. É um mundo onde o ter é mais valorizado que o ser. Mas Deus manda você ser. As pessoas valorizam mais o que você tem e não dá valor no que você é. Mas Jesus está olhando para quem você é. Jesus olha para quem você é. Jesus olha para quem você é. Olha para o irmão que está do seu lado agora, como o profeta Jeremias agora, e diga para essa pessoa: Jesus olha o que você é, não o que você tem. Fala assim: você é. Você é.
Recebe a cura na sua alma agora. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Recebe a cura. Recebe a unção de Deus. Recebe o renovo de Deus. Você não vai se cansar. Você não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Você vai continuar. Você vai continuar. Você não vai parar. Você não vai parar. Ao processo de Deus. Ao processo de Deus. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar. Você não vai parar. É o processo de Deus na sua vida. Pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas Deus manda te dizer essa noite: eis que eu renovo as tuas forças. E aquilo que tu perdeu, vou eu restituir. Vou eu restituir a tua saúde. Vou eu restituir. Manda o Senhor te dizer: eu estou enviando agora os meus anjos. Os meus anjos é o teu advogado. Essa luta não é tua, é minha. Tu vai vencer, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Unção de multiplicação. Eu quero que você cante. Coloca a mão no teu coração. Receba a cura da alma. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a... Enquanto nós estamos cantando esse louvor, você que nesta noite tem colocado no seu coração o desejo de desistir, mas através desta palavra nesta noite, uma palavra profética à sua vida nesta noite nós queremos trazer. E se você quiser nessa noite, saia do teu lugar. Pastor Admilson ainda vai estar orando pela sua vida. Se você ainda quiser nesta noite, não desista. Saia do teu lugar e venha aqui ao altar do Senhor. Deus tem uma palavra ao seu coração. E nesta noite nós estaremos orando. Recebe libertação. Recebe nesta noite uma conquista. Não desista nesta noite. Não desista nesta noite do teu chamado. Não desista nesta noite daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista nesta noite daquilo que Deus tem para a sua casa. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Não desista nesta noite daquilo que Deus tem colocado ao seu coração. Não desista nesta noite daquilo que Deus tem colocado à sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar neste momento. Nós queremos orar pela sua vida. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Por mais que você tenha olhado para todos os lados e você não tenha encontrado saída, há um Deus a quem nós servimos. Ele pode todas as coisas e você está na presença dele nesta noite. Por isso, neste momento, feche os teus olhos, abra a sua mão nesta noite em forma de recebimento. Pai querido, eu quero orar nesta noite como o Senhor, ó Deus amado, fizeste, ó Deus amado, na vida de Jeremias, como o Senhor, ó Deus amado, realizaste, Senhor amado, na vida de José, como o Senhor, ó Deus amado, realizaste na vida, Senhor amado, das pessoas, ó Deus amado, a quem o Senhor nos chamou para um grande projeto. Eu quero, Senhor amado, orar nesta noite. Eu quero pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha sobre a vida deles, ó Deus amado, trazer sobre a vida dos teus filhos a tua graça, a tua glória e a tua presença. Pai querido, nós oramos, ó Deus amado, nesta noite, pedindo a ação do teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus amado, abençoe
Que o Senhor, ó Deus amado, restaure. Que o Senhor, ó Deus amado, venha, ó Deus amado, sobre estas vidas, abençoá-los de uma forma especial. Nós oramos, nosso Deus amado, neste momento. Nós pedimos, ó Deus amado, a tua graça e a tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço em quem está do teu lado, diga para ele: você recebe no nome de Jesus fortalecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em quem está do teu lado, abençoe ele no nome